Olá a todos, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Passagem de Turno. Quando pensamos em enfermagem, pensamos quase automaticamente em profissionais que salvam vidas. Os enfermeiros desde cedo adquirem conhecimentos e competências com o propósito de cuidar e preservar da vida. Mas nem todas as situações são passíveis de um tratamento, de uma cura. E quando assim é, o que é que isso significa? No episódio de hoje falamos sobre cuidados paliativos, uma área onde o foco deixa de ser a intervenção com um fim terapêutico e curativo, passando a ser o conforto e a dignidade na fase de fim de vida. Para nos ajudar a perceber melhor este assunto, convidámos a professora Fernanda Serrano, mestre em cuidados paliativos, professora adjunta na Escola de Enfermagem São Francisco das Misericórdias, coordenadora da pós-graduação em cuidados paliativos. Professora Fernanda, muito bem-vinda ao nosso podcast. Olá, Patrícia, muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom falar desta temática que me é particularmente querida. Sem dúvida. Para começarmos, parece-me importante partirmos do conceito de cuidados paliativos e o que é, na sua ótica, de facto, em que consiste esta tipologia de cuidados. Cuidados paliativos são uma abordagem que é promotora da qualidade de vida a pessoas, neste caso a utentes e familiares, que têm doenças que vão ameaçar a continuidade da vida. Eles são cuidados ativos no sentido em que não esperam pela doença, mas que são antecipatórios daquilo que pode provocar sofrimento. E este, se calhar, é um aspecto muito importante. Cuidados paliativos são promotores de vida com qualidade, mas aceitam a morte como uma inevitabilidade. Uhum. Como referi há pouco, a enfermagem é, na grande maioria das vezes, idealizada como uma profissão que salva vidas. E nem sempre se tem esta percepção que existem outros contextos onde esta realidade não é tão imperativa. Uhum. Como é, de facto, trabalhar num contexto onde existe a mudança desse paradigma? Não é? Na prática, cuidados paliativos salvam vidas. Uhum. Se nós pensarmos que salvam vidas do sofrimento, salvam vidas de dúvidas, de medos, salvam vidas. Se calhar, um aspecto aqui importante, quem trabalha em cuidados paliativos, é refletir sobre, afinal, o que é isto da vida, não é? Esse é um aspecto importante. Outro aspecto é de redefinir novamente o que é o sucesso. Porque, neste caso, o sucesso é nós conseguirmos, naquela pessoa, naquela família, promover o tal conforto, a dignidade, a segurança. E outro aspecto muito importante, para mudar este paradigma, é valorizar a presença, não é? Aquilo que nós fazemos junto das pessoas. Esse é um aspecto fundamental. Darmos valor àquilo em que nós, enquanto elementos de uma equipa, somos instrumentos terapêuticos de fazer junto da pessoa aquilo que é uma mais-valia para a promoção desta qualidade de vida. E, portanto, redefinir o conceito de sucesso, valorizar a presença humana junto das pessoas, acho que nos ajuda a mudar o tal paradigma de salvar vidas e continuar a salvar a vida. Vendo também então nesta ótica que de facto estamos a salvar vidas do sofrimento, porque toda a intervenção em cuidados paliativos é muito focada para esta vertente, não é? A promoção da qualidade de vida, do sofrimento, de tirar o medo das pessoas, de tirar as dúvidas, não é? Porque nós consideramos que a dúvida é um sintoma que não está controlado. Portanto, se uma pessoa tem uma dúvida, nós temos que esclarecer. Assim como controlamos outros sintomas mais físicos, estes sintomas de um caráter mais emocional, espiritual, também são igualmente alvo da intervenção da equipa. Sem dúvida. Esta é uma área onde, como seres humanos, os profissionais de saúde lidam diariamente com a finitude da vida, com a morte, como estávamos a referir. Os cuidados paliativos exigem uma maturidade emocional diferente por parte dos prestadores de cuidados, neste caso os enfermeiros, médicos? Sim, todos os contextos complexos relacionados com o fim de vida exigem maturidade. E a maturidade passa pela reflexão sobre aquilo que para mim significa a morte e sobre o que significa o morrer. Se eu não fizer esta reflexão enquanto profissional, arrisco transpor para a minha prática as minhas inseguranças, e isso reflete-se num cuidado que pode não ser tão direcionado e tão adequado. Portanto, de facto,
trabalhar o autoconhecimento, a reflexão sobre uma temática que, quando nós pensamos na morte, nós ficamos colocados num espaço que não queremos estar, não é? Que é confronto com a nossa própria finitude, com os nossos familiares, e portanto, se nós não fizermos esta reflexão sobre acreditar naquilo que eu disse no princípio, que é a morte faz parte da vida, e aquilo que é importante é a vida até o momento em que a pessoa morre, e se eu não fizer este trabalho, esta reflexão, eu não vou ser capaz de ter uma prática segura e adequada à pessoa que está a necessitar dos meus cuidados. Sim, ou seja, exige aqui de facto também, como estava a dizer, um processo muito individual e pessoal da própria pessoa, para também então conseguir prestar os cuidados também muito vocacionados para as necessidades daquela pessoa. O meu autoconhecimento, não é? O desenvolvimento daquilo que é a minha inteligência emocional, a capacidade que eu tenho de gerir as minhas emoções e a capacidade que eu tenho de gerir as emoções na relação que eu vou estabelecer. Este é um passo muito importante. Ou seja, não importa só saber teoricamente, certo, mas importa o meu desenvolvimento enquanto instrumento terapêutico para aplicar o meu conhecimento. E esta é uma área fundamental. E aqui estamos a ver, como estava a dizer, como instrumento terapêutico, ou seja, na relação que depois também os enfermeiros e os profissionais de saúde têm com o utente e com a família que está a passar nesta fase. Mas poderíamos ver também na ótica como uma autoferramenta também da pessoa conseguir lidar com este sofrimento, com este desgaste emocional que pode haver e que pode estar associado, não é, dos cuidados paliativos. Acredito que tenha um peso também bastante grande. Pode ser também uma própria estratégia do profissional de saúde haver aqui fazer este desenvolvimento pessoal, exato, não é? Sentir a necessidade de fazer este desenvolvimento pessoal. Este é um aspecto muito importante. Muitas vezes as pessoas não o conseguem fazer sozinhos, não é? E por isso se procura alguma formação que também ajude neste desenvolvimento, porque é uma tarefa difícil, não é? Sim, o confronto diário com a finitude é uma tarefa difícil e, portanto, tem que haver estratégias do próprio profissional, apoiado numa equipa que também ela sabe fazer este tipo de suporte para que a pessoa caminhe com aquilo que são os cuidados adequados às necessidades das pessoas. Porque senão nós vamos ser muito inseguros no que fazemos e não vamos, de facto, atuar de acordo com a necessidade daquela pessoa. Claro. Mesmo a nível da questão por exemplo, a gestão do luto e da morte, lá está, é um contacto diário, é uma realidade diária, e quando falamos, lá está, deste luto, não é apenas também do próprio doente que está a passar por todo o processo de fim de vida e família, mas também do luto do próprio profissional de saúde. O profissional tem que encontrar um significado para aquilo que aconteceu, não é? Porque esta gestão diária daquilo que é a perda de um utente, não é? Claro. Nós podemos falar das perdas da própria pessoa, a pessoa que tem uma doença com estas características, que vai perdendo determinadas capacidades em várias dimensões, mas depois também aquilo que é a perda, a gestão da perda enquanto profissional de saúde. E aqui eu penso que um aspecto importante é nós conseguirmos valorizar o que fizemos junto às pessoas. Porque se eu tiver este trabalho interior feito de que a morte faz parte da vida e que a minha presença junto daquela pessoa é promotora da qualidade até ao fim, eu tenho muito maior probabilidade de gerir bem esta perda, porque é eu sei que estive junto da pessoa naquilo que ela precisava, adequando os meus cuidados. A morte aconteceu como nós sabíamos que ia acontecer, não é? E portanto tem que haver aqui um equilíbrio um bocadinho entre a compaixão e o meu autocuidado, não é? Que é uma área, é muito sensível este equilíbrio entre aquilo que é eu cuidar daquela pessoa, sentir motivada a cuidar porque aquela pessoa precisa de mim, está a sofrer, e ao mesmo tempo as minhas tarefas de autocuidado, porque eu tenho que voltar íntegra daquilo que foi o estabelecimento de uma relação com o utente, porque depois eu preciso de estar íntegra para o próximo, não é? Claro. E isto toca aqui aspectos que já são muito estudados e muito falados, que têm a ver com a fadiga por compaixão, um estado de exaustão relacionado com esta sensibilidade, este equilíbrio que fica desequilibrado para o lado da compaixão e não para o lado do autocuidado, não é? Portanto, se eu não fizer este trabalho, eu não vou conseguir ser um bom profissional junto do utente.
Claro. E também não nos podemos esquecer, lá está, que os profissionais de saúde são pessoas, não é? Que podem sentir exatamente o mesmo, e que têm emoções e sentimentos e que, lá está, e que acabam por ser afetados com todo este processo, não é? Toda esta envolvência, a gestão emocional dos cuidados paliativos. Há que cuidar de quem cuida, que até costuma ser uma frase que a professora até também costuma utilizar bastante, desta expressão de cuidar de quem cuida, porque somos humanos, não é? Todos, e é importante também então de facto aqui arranjar estratégias para lidar com isto. E a professora refere esta questão de aceitação da morte como parte da vida, mas eu também acredito que não seja fácil, até mesmo numa ótica, portanto, da pessoa pensar, por exemplo, na morte de um familiar, na morte de uma pessoa que lhe é querida, não é? Pode haver esta dificuldade em conseguirmos perceber e encarar a morte com facilidade, e por isso é que também é importante aqui este desenvolvimento de estratégias para tentar geri-la nesse sentido. Eu estava a dizer que aceitar a morte não significa indiferença, não é? São coisas diferentes. Aceitar a morte é de facto estar integrada naquilo que é a minha análise, a minha reflexão, aceitar a finitude, mas não significa indiferença perante as pessoas que morrem, que são coisas diferentes, não é? Só que o trabalho, o exercício da aceitação é completamente diferente se eu estiver constantemente a negar a morte como um fenómeno, não é? Portanto, e muitas vezes é isto que nós fazemos até com os familiares e com os utentes, é neste percurso ajudá-los a encontrar uma paz e não fazer com que a pessoa esteja constantemente a lutar por uma cura que não vai existir. Não é? Portanto, o final de vida deve ser um final de vida em paz, não é? Cumprindo aquilo que a pessoa efetivamente ainda pode cumprir, os seus objetivos, e não tanto aquela luta que em algumas situações até pode ser porque não foi bem trabalhada a esperança com a equipa, não é? Porque isto começa um bocadinho cá atrás, não é? A própria equipa tem que trabalhar a sensação de insucesso que muitas vezes estas doenças têm, não é? Porque as escolas de saúde estão muito formatadas para aquilo que é o sucesso, não é? As taxas de cura, a sobrevivência. Não é? Quando eu há bocado disse que é de redefinir o sucesso, tem muito a ver com isto. Os próprios elementos, os próprios cuidadores, os próprios profissionais de saúde vão percebendo isto, não é? Que a partir de uma certa altura o sucesso não é tanto a taxa de sobrevivência, mas é a qualidade da vida que a pessoa tem naquele momento. Não é? Se o profissional também tem estas dificuldades, que é, então, mas será que eu estou a fazer bem? Será que eu não posso fazer melhor? Se calhar há mais qualquer coisa para fazer. O próprio profissional não aceita ou entende a incurabilidade como um insucesso, ele vai continuar sempre a perseguir qualquer coisa atrás daquilo que ele quer que é um sucesso. Exato. O sucesso muitas vezes é o outro lado. É o sucesso de eu ter uma pessoa com qualidade de vida, uma pessoa sem sofrimento, uma pessoa com dignidade humana, que este é um aspecto muito importante que nós temos no final da vida. Sem dúvida. Ajudar a manutenção da dignidade humana, que diminui muito quando a pessoa está vulnerável. Quanto mais vulnerável, mais dificuldade é em manter a dignidade humana. E, portanto, aí a nossa responsabilidade enquanto equipa, enquanto elementos de equipa, aumenta muito. É o grande objetivo, não é? No final da vida, a pessoa morrer com dignidade, sem sofrimento, sem dúvidas, com a família, eventualmente, se for esse o desejo, com o máximo de desejos cumpridos daquilo que é a sua vida neste que nós conhecemos. Este será o grande sucesso nestas pessoas. Sem dúvida. Ou seja, de facto aqui perceber, também ao encontro daqui das suas palavras, que uma boa prestação de cuidados em cuidados paliativos não se vai medir, lá está, pela taxa de sobrevivência, não é? Da questão da cura, do tratamento, mas sim
na forma como nós e os profissionais de saúde conseguem promover o conforto, a dignidade e a qualidade de vida na última etapa, portanto, do ciclo vital, o tal sucesso. Redefinir o sucesso. Sem dúvida. Isso é uma estratégia importante. E valorizar a nossa presença. Não é? Nós temos um cuidado muito poderoso junto destas pessoas. A nossa presença é muito poderosa. Não é? Aquilo que nós fazemos às pessoas, aquilo que é restabelecer a esperança, mas uma esperança que é uma esperança concreta, possível, não uma esperança em alcançar algo que não é possível, não é? Portanto, trabalhar estes aspectos da esperança, que são concretas, coisas que as pessoas conseguem alcançar, esta é que é a nossa presença junto das pessoas, a importância de nós termos uma equipa desta maneira, este é que é o sucesso nesta fase. Como docente e coordenadora da pós-graduação em cuidados paliativos, o que considera essencial, fundamental na formação dos estudantes e dos profissionais de saúde que ambicionem exercer funções nestes contextos ou que até já estejam inclusivamente a trabalhar nesta área? Quando estamos a falar de profissionais que já estão a trabalhar na área, há um trabalho de autoconhecimento e de tal inteligência emocional que já está feito, que já pelo menos já tem algumas etapas. E aí nós continuamos neste desenvolvimento pessoal, desta parte da relação de ajuda, e associamos a parte dos conhecimentos teóricos, não é? Não só no controle sintomático, como depois também a dimensão espiritual, social, a comunicação de uma situação complexa, que são as de cuidados paliativos. Nos estudantes de licenciatura, que são habitualmente muito mais jovens, eles muitas vezes ficam zangados com a ideia de que os utentes morrem, não é? Porque eles vêm muito com a ideia de que vêm para a enfermagem para ajudar. E ajudar sempre naquele objetivo de ajudar a ficar bem, de ajudar a cura. Certo. E depois, quando eles são confrontados, e começam a ser confrontados em estágios, que de facto há utentes que não se curam, e que eles vão ser igualmente excelentes profissionais, isto magoa, ao princípio magoa muito. E depois na unidade curricular de cuidados paliativos nós tentamos trabalhar não só os aspectos teóricos, mas também um bocadinho este aspecto do desenvolvimento pessoal e do que é que significa para mim a morte. Este é um aspecto que será fundamental, não é? É sempre uma temática difícil, quando eles têm que pensar o que é que a morte significa para mim, porque rapidamente se projetam nos familiares, rapidamente se tocam com sentimentos recentes da morte de alguém, de um avô, de um pai, a mãe, portanto, causa-lhes ali algum sofrimento, mas ali é o espaço certo para tentarmos iniciar um percurso, porque é só iniciar um percurso, não é? Claro. Deste desenvolvimento e depois mostrar que para se prestar cuidados paliativos tem que se saber, tem que haver conhecimentos sólidos, teóricos, não é? Porque é necessário, eu no princípio disse que são cuidados ativos, portanto são cuidados ativos, têm por base um conhecimento. E depois temos técnicas que são técnicas mais instrumentais, mas temos técnicas como a comunicação. Nós temos que olhar para a comunicação como uma técnica que tem que ser bem feita. Um profissional de saúde tem que estar emocionalmente disponível para acolher aquilo que são as dúvidas, o sofrimento, a vida daquela pessoa, que é uma pessoa mais vulnerável, não é? E tem que estar preparado para a gestão de uma comunicação que não é fácil. Claro. Não é? A comunicação de um prognóstico, de um diagnóstico, de fim de vida. Más notícias. Das más notícias, de uma forma geral. E, portanto, dizer a estes estudantes que a comunicação é uma técnica e dizer aos profissionais de saúde como é que eles podem desenvolver essa técnica, porque eles já têm esse conhecimento mais de base. E, portanto, são... os aspectos na formação tocam-se em muitos aspectos, as dimensões e a profundidade do desenvolvimento será diferente numa pós-graduação do que na licenciatura. Claro. E não esquecer, que era o que a professora também estava a dizer, que isto é um trabalho também contínuo, não é? Que a pessoa começa na licenciatura, mas que depois também vai acompanhar e vai exigir esse acompanhamento no decorrer da própria carreira como profissional de saúde. É um eixo fundamental, a formação é um eixo fundamental, não é? Dotar os profissionais sentirem-se que têm o conhecimento para poder ter uma intervenção de facto segura,
não é? Fundamentada, e este é um aspecto que para quem procura formação, e estamos a falar de formação pós-graduada, vem mesmo à espera, não é? De solidificar e adquirir conhecimentos. Portanto, são objetivos diferentes, seja pré-graduado ou pós-graduado, mas todos eles tocam-se em muitos aspectos, sobretudo este da promoção da qualidade de vida, aceitando que a morte faz parte dessa vida. Para terminarmos, professora, gostaria de lhe perguntar que conselho deixaria ao estudante ou até mesmo ao profissional de saúde que tem receio de lidar com a morte? Primeiro conselho, o que é que eu diria? Diria que é normal ter medo da morte. Primeira coisa, não é? Aceitar que ter este receio é normal. Não achar que é uma coisa completamente diferente, é normal. E depois fazer este trabalho de autoconhecimento. Perguntar-se a si próprio, porquê é que a morte me aflige? Porquê é que eu me sinto assim perante a morte? Esse é um aspecto. Outro aspecto, conhecimentos sólidos. Habitualmente quem sabe não tem tanto medo, não é? E se eu sei qual é o meu caminho, eu vou estar mais segura e não vou ter tanto medo. Depois, se calhar mais para os profissionais, ter uma equipa de apoio, procurar apoio na equipa, porque este é um aspecto muito importante. Depois, tarefas de autocuidado, não é? Eu tenho que saber o que é que me faz bem e depois ir ao encontro disso que me faz bem. Lá está, naquilo que eu lhe estava a dizer há bocadinho, Patrícia, da nossa construção, não é? Eu tenho uma interação de proximidade com uma pessoa, fico de alguma forma mais eu própria vulnerável e depois tenho que encontrar a forma de ficar novamente mais estruturada para voltar a falar com outra pessoa. E se calhar não eram estes os conselhos que eu diria: aceitar, fundamentar, procurar apoio, trabalhar o autoconhecimento e se calhar terminar com uma coisa importante, que é valorizar aquilo que eu faço, os aspectos positivos da minha interação junto da pessoa, o tal cuidado que é poderoso e ao mesmo tempo sensível, com bom senso e imprescindível junto destas pessoas. Professora Fernanda, muito obrigada por ter estado aqui connosco, por ter despendido o seu tempo também para nos explicar esta ótica também dos cuidados paliativos. Do que posso depreender também aqui da nossa conversa, parece-me que cuidar em cuidados paliativos é talvez uma das formas mais profundas e humanas de exercer também a enfermagem. Obrigada. Concordo consigo, claro que sim. Muito obrigada, foi um gosto. Obrigada. Quanto a quem nos acompanha, muito obrigada por terem estado connosco. Até ao próximo episódio. Escola Superior de Enfermagem São Francisco das Misericórdias. A excelência na formação em saúde.